O Ministério da Defesa, minha gente, deve enviar para o Planalto, agora nos próximos dias, o esboço de uma regra que pretende criar para disciplinar a participação de militares da ativa na política. Juliana Lopes, bom dia. Qual é a ideia preponderante por aí até agora? Isso mesmo, Colombo. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham. Essa minuta já teria o aval, segundo a apuração aqui da CNN, dos comandantes das 3 forças, Marinha, Aeronáutica e Exército, e agora está ali sendo analisada pelo Departamento Jurídico do Ministério da Defesa. O que é esse texto, basicamente? Ele impediria que militares que se candidatassem a algum cargo eletivo voltassem às suas funções militares depois do resultado das eleições. Hoje, a legislação libera. O candidato, então, pode participar das eleições, mas pode voltar ao seu posto entre os militares, né? A ideia é que ele perca a farda e que, a partir do momento que decida entrar na política, não possa mais voltar ao seu cargo. Esse texto também faria o mesmo com militares que assumissem vagas no alto escalão do governo, cargos de confiança, como de ministro de Estado, por exemplo. A ideia é evitar o que aconteceu com o ex-ministro Pazuello. A gente lembra, ele permaneceu ali, não foi para a reserva enquanto era ministro de Estado, deixou o Ministério da Saúde, depois, enfim, de várias investigações que estão acontecendo, inclusive, até esse momento. Se candidatou a um cargo na Câmara dos Deputados, conquistou esse cargo, mas ficou ali um período em que era ministro, ainda como se fosse um militar, né, com um cargo sem ter ido para a reserva. A ideia é que isso seja evitado. Agora, essa construção desse texto, e essa é uma apuração do nosso produtor Gabriel Irabaaz e da nossa analista Larissa Rodrigues, o Ministério da Defesa se colocou à frente desse texto porque há uma pressão do Partido dos Trabalhadores para que essa maneira como os militares ficam aí nesses cargos públicos seja mais rigorosa a partir do governo Lula, né? Os militares, na verdade, se colocaram aí à frente desse texto para evitar um problema de relacionamento, né, nesse momento de tentativa de reconstrução de relacionamento do governo com os militares das Forças Armadas. A gente precisa acompanhar, claro, o desenvolvimento disso, mas o texto, pelo menos esse desenho de uma proposta de emenda à Constituição, precisa passar pelo aval do presidente Lula, o que aconteceria nos próximos dias, na semana que vem, inclusive. Enquanto isso, a gente segue aqui no Palácio do Planalto, sempre de olho na agenda do presidente Lula, que hoje tem a manhã aí reservada para o encontro com líderes do governo no Congresso e ministros aqui do Palácio do Planalto. Colombo. Valeu, Juliana. Juliana Lopes, ao vivo, direto do Palácio do Planalto, acompanhando a agenda do presidente Lula e aquilo que parte dos ministérios em direção ao Palácio para avaliação do presidente. Professor Vila, como essa provável proposta para regulamentar o exercício de atividade pública civil por militares, o senhor acha que é um assunto para ser discutido agora? O governo Bolsonaro, por ter tido tanto militar, trouxe esse assunto à tona? Precisa mudar a regulação? Há ambiente político para essa discussão no Congresso? Eu acho que o momento é agora. Vamos só relembrar que durante o segundo reinado, 1840-1889, 2/3 dos ministros da guerra, que era o ministro do Exército, e da Armada, que era a Marinha, eram civis, né? Então, havia a presença do militarismo, que era muito forte no Prata, não estava presente no Império do Brasil. Com a proclamação da República, os 2 primeiros presidentes, como é sabido, são militares. E a República, naquela sexta-feira, naquele 15 de novembro, foi lá um golpe militar e, como diz Aristides Lobo, ministro depois de Eudoro da Fonseca, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Bem, célebre, publicado no Diário Popular de São Paulo, no dia seguinte, no dia 16 de novembro de 1889, aqui de São Paulo, jornal que não existe mais. Bem, a partir de então você tem uma participação dos militares na política intensa, os movimentos tenentistas nos anos 20, a rebelião do Forte Copacabana em 1922, rebelião aqui em São Paulo, 1924, o segundo 5 de julho, quando a cidade foi bombardeada, centenas de pessoas morreram, né? E depois, em seguida, a Coluna Prestes, depois a Revolução de 30, a Revolução de 32, ou a tentativa de golpe comunista de 35,
o Estado Novo em 37, derrubada de Getúlio em 45. E a lista continua, não vou fazer a lista completa. Em suma, você tem uma participação de militares, especialmente do Exército, na política, fugindo das suas funções constitucionais. Eu acho que essa proposta inicial, e que tem de ter uma boa discussão séria, sem revanchismo, sem panfletarismo barato, é muito importante. Se alguém tem vocação para ser militar, tem de ser militar. Se ele quer deixar de ser militar e ser candidato a um cargo político, não tem problema, ele abandona a carreira militar, é candidato, vencedor ou não, ele fica como político e nunca mais ele retorna às Forças Armadas. A proposta ela é muito boa e tem de ser discutida serenamente pela sociedade, e o momento é agora.